Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Malheiros, consultor nas áreas de educação e desenvolvimento de pessoas, trabalho com recursos humanos há muito tempo. E quem tem acompanhado o meu canal deve ter visto que eu tenho falado muito ultimamente sobre a construção de cursos remotos, porque esse é um assunto que tem mobilizado e chamado muita atenção do pessoal da área de RH, em especial da área de treinamento, que por conta da pandemia se viu nesse desafio de conseguir desenvolver cursos remotos ou desenvolver do zero ou começar a migrar os cursos que já existiam na modalidade presencial. Então, para a gente conseguir falar um pouco mais a fundo desse tema, eu estou criando essa websérie em alguns episódios, de forma que não fique tão longo e a gente consiga conversar com tranquilidade sobre cada um dos assuntos. Eu fiz aqui um roteirinho, então vou usar a minha cola para conversar com vocês. Eu dividi as nossas discussões em 5, então vão ser 5 episódios. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre como começa um curso, quais são os primeiros passos que a gente deve fazer. Então, vou falar um pouco sobre identificar um problema de desempenho ou uma competência que precisa ser desenvolvida. Vamos falar como que essa necessidade ou esse problema de desempenho ou a identificação de uma competência a ser desenvolvida se converte num objetivo de ensino ou num objetivo de um curso, de um evento de aprendizagem. Depois a gente vai ver um pouco como que esse objetivo de ensino se converte em objetivo de aprendizagem. Vou falar um pouco da diferença do que é um objetivo de ensino, que é um objetivo de aprendizagem. E vamos falar rapidamente sobre seleção e organização de conteúdos. A minha formação é pedagógica, meu foco do meu trabalho tem sido na área de didática. Então, quem conhece um pouco da didática deve ter percebido que eu dei uma estruturada bastante similar aos principais pontos que a didática pesquisa e trabalha como uma disciplina pedagógica. Então, outra coisa que deve ter chamado a atenção quando eu falei do conteúdo dessa nossa primeira conversa é que não é um conteúdo que se refere especificamente à elaboração de cursos remotos. Na verdade, vale para a elaboração de qualquer curso, porque é isso mesmo. Desenvolver um curso remoto ou desenvolver um curso presencial ou um curso à distância tem as primeiras etapas muito similares, que são a identificação do problema, traçar o objetivo de ensino, definir para que aquela ação de aprendizagem foi criada, definir os objetivos de aprendizagem, selecionar conteúdos, organizar conteúdos. Então, é um processo que é bastante similar, independente do tipo de ação que seja pensada ou da modalidade que seja pensada. Nos próximos episódios, a gente vai falar de outros detalhes do assunto. Então, por exemplo, no segundo eu vou falar com vocês sobre modalidades de ensino, métodos de ensino, e aí eu vou tentar especificar um pouco os métodos de ensino que são direcionados para o ensino remoto ou mais adequados para o ensino remoto. Vou falar um pouco dos recursos instrucionais, é algo que o pessoal tem me pedido muito para falar, o que a gente tem disponível para utilizar nos cursos remotos de forma que se crie interação entre instrutores e alunos ou entre professores e alunos. Vou falar um pouco disso, tem alguns recursos muito bacanas para a gente utilizar. E vou falar sobre definição de carga horária. Por que é diferente você definir a carga horária de um curso presencial, de um curso feito na modalidade autoinstrucional para o ensino à distância ou de um curso tradicional do ensino à distância com tutoria. E um curso remoto, síncrono ou assíncrono, ou combinando questões síncronas e assíncronas. A gente vai falar disso no nosso segundo episódio. No terceiro, eu vou falar um pouco da preparação do facilitador. Você que tem a intenção de ministrar um curso remoto por meio de videoconferência, vamos ver um pouco como é que a gente se prepara, quais são as competências necessárias para essa atuação. Isso no terceiro, a gente vai falar sobre se tornar uma autoridade no seu conteúdo, sobre a capacidade de liderar alunos, gerenciar conflitos, enfim. É mais ou menos por aí. Vamos falar rapidamente de técnicas de apresentação e oratória. No quarto, a gente vai falar sobre andragogia, então a gente vai discutir um pouco as características da aprendizagem do adulto. Vamos falar sobre o ciclo experiencial do Kolbe. Se você não conhece, aguarde, porque é um assunto extremamente importante para quem trabalha com ensino, em especial o ensino de adultos. Vamos falar do desenho instrucional, em especial da metodologia ADE, desde análise até avaliação. Vou falar um pouco disso lá no nosso quarto episódio. E no quinto eu falo um pouco sobre processos de avaliação. Deixa eu só conferir aqui se está tudo certo. Tudo certo. Bom, vamos lá. Como é que surge um curso? Aqui eu vou falar de cursos remotos,
mas vale para, na verdade, qualquer evento de ensino. Cursos, palestras, seminários, workshops, cursos à distância, cursos presenciais, cursos combinando a modalidade presencial com a modalidade à distância, cursos remotos que sejam somente síncronos ou assíncronos, ou combinando os dois tipos, enfim. Como é que nasce um curso? A gente tem, basicamente, duas vertentes para se pensar num evento de aprendizagem. A vertente das organizações, então você que, por exemplo, é um profissional da área de recursos humanos ou um técnico especializado numa área que precisa ensinar outras pessoas a fazerem um determinado trabalho, e a gente tem a vertente do pessoal da educação tradicional. Não vou entrar aqui na discussão do ensino da educação infantil, do ensino fundamental ou do ensino médio, mas no caso do ensino formal eu estou falando basicamente do ensino superior e a pós-graduação lá do estrito sensu, porque as questões relacionadas ao ensino fundamental e ensino médio precisam de um cuidado maior. Enfim, de repente eu gravo um vídeo para a gente falar disso, porque eu tenho algumas considerações a fazer sobre o ensino remoto para esses níveis de educação, mas vamos deixar isso para outro assunto. Então, de onde parte o primeiro passo para a gente montar um evento de aprendizagem, remoto ou não? Parte, no caso das organizações, se você está na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, da identificação de um problema de desempenho. Esse problema de desempenho pode ser desde uma mudança de processo ou da introdução de um novo recurso. Por exemplo, você trabalha numa indústria que comprou uma máquina nova. Qual é o problema de desempenho? O problema de desempenho é que as pessoas que vão trabalhar com essa máquina precisam aprender a operá-la. Pode ser um problema criado no meio do processo de trabalho também. Então, um gestor percebe que algumas pessoas não conhecem o processo de trabalho como um todo e demandam uma ação de capacitação. Enfim, o problema de desempenho pode ser qualquer situação que apareça que demande uma ação de capacitação, que faça com que seja necessário que aquela pessoa passe por um evento de ensino, de forma que ela possa executar melhor as suas atribuições. Ou executar mesmo, né? Às vezes a pessoa está entrando na organização, então não é nem executar melhor, ela precisa daquela ação para executar o seu trabalho. No caso das universidades, ou no caso do ensino formal como um todo, é um pouco diferente. Você não tem exatamente um problema de desempenho, você tem uma necessidade de desenvolvimento de uma competência. Então, no caso do ensino fundamental, por exemplo, não vai ser o assunto que nós vamos tratar aqui, mas você tem lá as bases curriculares que definem as competências que precisam ser desenvolvidas. E aí é necessário desenvolver ou elaborar uma aula de forma que eu consiga apoiar aquele aluno no desenvolvimento daquela determinada competência. Então, basicamente, é a partir dessa situação que surge a necessidade de você desenvolver uma ação de ensino. Mais uma vez, isso vale para curso presencial, curso à distância, palestra, seminário, workshop, enfim, qualquer evento que se destine a ensinar alguma coisa a alguém. Nasce da identificação de um problema ou de uma necessidade de desenvolvimento de competência. Problema de desempenho no caso das organizações, necessidade de desenvolvimento de competência também cabe nas organizações, mas eu estou tentando diferenciar aqui para o ensino formal. Ok, se eu tenho uma necessidade de desenvolvimento identificada, ou um problema de desempenho mapeado, eu sei exatamente do que se trata, eu posso partir para uma segunda etapa, que é definir o objetivo de ensino. Então vamos pensar aqui que eu montei um curso remoto, que é o nosso assunto aqui. Eu resolvi fazer um curso remoto que vai ser transmitido por um determinado aplicativo de videoconferência, vale qualquer um deles, quem está acompanhando os eventos que vem acontecendo sabem que a gente está com Zoom, Webex, Skype, Google Meet, enfim, uma opção deles. Se eu escolhi um desses recursos para fazer o meu processo de ensino por videoconferência, eu preciso definir qual é o objetivo desta ação de ensino que eu vou fazer. O que é o objetivo de uma ação de ensino? É o complemento da seguinte frase: o objetivo desta ação é capacitar as pessoas para, no caso de organização. Se for numa escola, numa instituição formal, o objetivo dessa aula é levar o aluno a alguma coisa. Então, é o meu objetivo como professor ou como instrutor. O que eu quero ensinar? Eu quero ensinar um determinado conteúdo, eu quero ajudar aquela pessoa a desenvolver uma determinada habilidade, eu quero que aquela pessoa se sinta mais confortável quando tomar uma determinada atitude, enfim, o que eu quero apoiá-la. Um exemplo clássico de objetivo de ensino, num curso de liderança, por exemplo, dentro das organizações. O objetivo desse curso é
fazer com que as pessoas compreendam a importância das relações interpessoais no espaço organizacional. Pensei aqui agora, tá? É um objetivo que me veio à cabeça. Isso vale para qualquer coisa. Tenta fazer um exemplo com o seu posto de trabalho ou com as pessoas que você precisa treinar, se você é um profissional da área de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Então, mais uma vez, identificamos um problema de desempenho ou uma necessidade de desenvolvimento de competências e desdobramos isso. A partir desse problema identificado, nós desmembramos isso em um objetivo de ensino que vai me gerar uma ação de ensino, né? Qualquer que seja essa ação. Quando você tem um objetivo de ensino pronto, definido, você pode partir para a definição dos objetivos de aprendizagem. Veja bem, parece um pequeno detalhe falar em objetivo de ensino e objetivo de aprendizagem, mas não é. Na verdade, o objetivo de ensino, ele é o que eu, como instrutor ou como professor, me proponho a ensinar. Então, eu estou aqui me propondo a ensinar sobre diferença de objetivos de ensino para aprendizagem. Qual é o meu objetivo de ensino? Ensinar aquelas pessoas que estão me assistindo a diferenciar os objetivos de ensino dos objetivos de aprendizagem. O objetivo de aprendizagem ele é construído e relatado a partir da perspectiva do aluno. Então, veja bem, se eu defino o objetivo de ensino da seguinte forma: capacitar estas pessoas para alguma coisa. O objetivo de aprendizagem já vai ser desenvolvido da seguinte forma: ao final dessa aula, meus alunos estarão aptos a fazer alguma coisa. No nosso caso aqui específico, ao final dessa aula, eu espero que vocês estejam aptos a diferenciar objetivos de ensino de objetivos de aprendizagem. A definição clara dos objetivos de aprendizagem ela é fundamental, porque é ela quem nos ajuda a selecionar o conteúdo, que é o nosso próximo assunto, nos ajuda a organizar esse conteúdo e, o mais importante, nos dá a possibilidade de avaliar o processo de aprendizagem para saber se, de fato, o nosso público desenvolveu aquela competência ou aprendeu, dominou um determinado conhecimento, seja lá o que for. Quando a gente fala em objetivo de aprendizagem, a gente tem algumas taxonomias que são utilizadas de forma bastante tradicional para defini-los, que são basicamente a taxonomia de Bloom, muito conhecida, todo mundo que é da área de educação, das licenciaturas, o pessoal que trabalha com desenvolvimento de cursos nas organizações deve ter ouvido falar sobre o Bloom em algum momento. O Bloom escreveu a sua taxonomia lá em 1956, foi quando ele publicou o livro A Taxonomia dos Objetivos de Aprendizagem, e ele categoriza os objetivos de aprendizagem em níveis de complexidade do mais simples, que é o nível base, tomar contato com um determinado conteúdo, até o nível mais elevado, que é a capacidade de avaliação e julgamento. Eu ainda vou gravar um vídeo específico sobre objetivos de aprendizagem. Mas aí eu preciso ter pirâmides, imagens, eu vou fazer uma coisa mais elaborada para poder dividir com vocês. Então, a gente falou sobre identificar o problema de desempenho, falamos sobre definir o objetivo de ensino e falamos sobre desmembrar esse objetivo de ensino em objetivos de aprendizagem. Quando um erro muito comum que acontece, não só com os professores do ensino formal, mas também com quem ministra curso em organizações. Um erro muito comum é você partir da estruturação de um curso a partir do conteúdo. Então, o instrutor, quando vai organizar o curso, ele pensa o seguinte: nesse curso eu tenho que passar os conteúdos A, B e C. E aí a gente mete os pés pelas mãos, normalmente. Porque o conteúdo, ele deriva do objetivo, do que você quer que a pessoa faça. Vou dar um exemplo prático. Eu preciso que um determinado público aprenda a usar um sistema. Enfim, vamos pensar numa área de contabilidade. Implantou-se um sistema novo para os registros contábeis, eu preciso treinar os contadores para utilizarem aquele sistema. Quando eu vou definir os objetivos de aprendizagem, o que eu vou descrever? Eu vou descrever o que eu espero que aquelas pessoas sejam capazes de fazer manuseando aquele sistema. Então, ao final desse curso, ao final desse evento, os participantes estarão aptos a cadastrar as notas fiscais no novo sistema de contabilidade, gerar relatórios que cruzem dados do balanço patrimonial, estruturar fluxos de caixa a partir do sistema. Então, isso são objetivos de aprendizagem e aí eu tiro o conteúdo para atender esse objetivo. Então, eu penso o seguinte: se ele precisa gerar aquele relatório, então ele vai precisar acessar essa telas, vai ter que conhecer essa funcionalidade. Se eu não parto dos objetivos, o que é muito comum de acontecer, o que eu faço? Eu pego o sistema, saio pegando todas as telas que tem ali dentro e monto um curso em cima de
uma porção de coisas que provavelmente aquele contador nunca vai usar na vida. Então, é muito importante para quem trabalha com elaboração de eventos de aprendizagem entender que o conteúdo é fruto do objetivo que foi definido, tá? Então, entendido e compreendido essa questão, vamos lá. Você tem uma lista de objetivos de aprendizagem e aí como é que é feita a seleção dos conteúdos? Você vai olhar para esses objetivos e saber qual é o conteúdo que eu preciso para atender esse objetivo. Vou num outro exemplo. Eu preciso ensinar os gestores de uma instituição a realizarem um processo de avaliação de desempenho. Qual é o objetivo? O que eu quero dessa ação de ensino? Eu quero que os gestores identifiquem cada uma das etapas do processo de avaliação. Então, que eles identifiquem, por exemplo, a elaboração do acordo de desempenho, o acompanhamento do acordo de desempenho, a avaliação, a elaboração de um plano de ação. Então, eu quero que ele identifique, ele saiba quais são as etapas. Eu quero que ele compreenda a importância da realização de um acordo de desempenho. Esse é um segundo objetivo de aprendizagem. Eu quero que ele conheça os passos para oferecer um feedback construtivo para a pessoa que está na sua equipe. Então, veja, eu estou dizendo nos objetivos o que eu espero que aquela pessoa seja capaz de fazer depois de participar de uma ação de ensino. Desses objetivos, eu vou olhar para cada um deles e pensar qual é o conteúdo que eu preciso para atender este objetivo em específico. Então, no primeiro exemplo que eu dei, eu quero que ele seja capaz de identificar cada uma das etapas do processo de avaliação de desempenho. Então, o conteúdo certamente vai ter que ser a descrição das etapas da avaliação de desempenho. Veja bem, eu não preciso contar a história da avaliação de desempenho para ele. Eu não preciso falar dos autores clássicos da teoria da administração que tratam de avaliação de desempenho. Eu não preciso tratar de uma opção de coisas. Por quê? Porque estes conteúdos, que podem até ser importantes, mas eles não atendem o objetivo de aprendizagem que eu tracei inicialmente. Então, só para a gente reforçar esse assunto e poder seguir, a seleção de conteúdos é feita olhando os objetivos de aprendizagem e identificando os conteúdos que atendem aqueles objetivos. Ok? Então, só recapitulando, a gente identificou um problema de desempenho ou uma necessidade de desenvolvimento de competência, a gente traçou os objetivos de ensino, ou seja, identificamos aquilo que nós, como instrutores ou como professores, nos propomos a ensinar e convertemos esse objetivo de ensino em objetivos de aprendizagem que são a manifestação do que eu espero que o meu aluno seja capaz de fazer ao término da aula, do curso, da palestra, seja lá do que for. Ok? E aí, desta lista de objetivos, eu extraio os conteúdos. Faço a seleção dos conteúdos necessários para atender aquele objetivo de aprendizagem. E aí a gente tem o quê? A organização dos conteúdos. Tá, eu identifiquei lá 30, 40 conteúdos que eu preciso transmitir para atender aqueles objetivos. Como é que eu organizo isso? Existem diversas técnicas para organizar conteúdo. Podemos fazer um vídeo mais para frente só sobre esse assunto. Aliás, se você usa uma técnica específica de organização de conteúdos, comenta, deixa aqui nos comentários para eu saber qual é. Normalmente, como é que se trabalha organização de conteúdos? Do mais simples para o mais complexo e do todo para as partes. Essa é a regra geral. Do mais simples para o mais complexo, do todo para as partes. Eu não estou dizendo que essa regra é absoluta e que 100% das ações de ensino trabalham dessa forma. Não. Existem, sim, situações em que a gente parte do mais complexo para o mais simples e situações que a gente vai das partes para o todo. Por exemplo, quando você vai treinar o pessoal de chão de fábrica numa indústria, eventualmente é necessário que ele conheça as partes para depois a gente juntar todas as partes no todo. Mas conceitualmente a gente parte do todo para as partes. Normalmente a gente transmite para a pessoa uma visão geral do conteúdo que a gente vai ensinar e depois a gente vai detalhando cada pedacinho de forma que no momento em que eu ouço o que o professor está me ensinando, eu consigo entender que aquilo é um pedaço de um todo maior. Senão a coisa fica muito solta, fica muito complicado o aluno fazer a ligação desses pedaços sozinho. Então a gente viu aqui o quê? Aí vimos as primeiras etapas para a estruturação de um curso remoto. A identificação de um problema de desempenho ou a necessidade de desenvolvimento de uma competência,
a definição de um objetivo de ensino, o desmembramento desse objetivo de ensino em objetivos de aprendizagem, a seleção de conteúdos com base nesses objetivos de aprendizagem e a organização desses conteúdos. Vou dar uma parada por aqui, porque o vídeo está ficando muito longo, mas a gente vai continuar falando sobre passos para a estruturação de cursos remotos, e aí no próximo episódio eu vou entrar mais em detalhe na questão dos cursos remotos. Nesse aqui eu falei um pouco dos passos iniciais, de forma geral, para qualquer evento de ensino. No próximo eu vou detalhar um pouco mais isso. Espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir o vídeo aqui embaixo. Se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, compartilha logo o vídeo, manda para todo mundo e, claro, se inscreve no canal. Obrigado e até a próxima.